Olá, boa tarde, talvez boa noite, bom dia, não importa. O que é bom é que você está com a gente. Pode ser de manhã, de tarde, de noite, mas estamos aqui numa edição nova do programa O que Rola na Geronto. Eu, Marília, Carlos Lima e o Sérgio Pascoal estamos juntos aqui para fazer mais uma edição do programa O que Rola na Geronto. Hoje, a nossa amiga Ieda não pôde estar presente e nós três vamos conduzir este programa, que recebe uma convidada muito especial, uma pessoa de extrema importância para estar conosco aqui. Ela é a querida Tomiko Bor. Nós vamos conhecer um pouco desta pessoa maravilhosa que está conosco. A gente pode dizer que a Tomiko é uma das gigantes da gerontologia no Brasil. Nós fizemos um esforço muito grande de convidá-la para participar do programa. Ela está lá no sul de Minas Gerais, está com o esposo, o Franz, está com o nosso colega aqui que está ajudando na gravação, a quem nós agradecemos. E vamos em frente, né, para conhecer um pouco desta pioneira, desta gigante, desta pessoa maravilhosa. E eu vou começar dizendo para vocês uma forma que a Tomiko sempre apresentou. Eu conheço a Tomiko, deve ter uns 25 para 27 anos. E Tomiko já se apresentava assim: eu sou uma mulher velha. Isto impactou muito o meu conhecimento com a Tomiko, isso me influenciou muito, e eu queria lembrar ou informar, para quem não sabe, que em maio a Tomiko fez 88 anos. Melhor assim? 88 anos é uma existência. E Tomiko contribuiu e contribui muito com a gerontologia. Tomiko, seja bem-vinda conosco, muito obrigada por ter você aqui. E eu queria que você começasse, Tomiko, dizendo onde você nasceu, o que você estudou, onde você trabalhou, aqui em São Paulo, se for no Japão. Conta para este povo que não te conhece ainda. Quem é você, Tomiko? Que prazer estar com vocês, queridos, querida amiga Marília. Eu não sei o que dizer diante da Marília, o trabalho maravilhoso que ela está fazendo com a questão do cuidador, do Sérgio, do Carlos. Muito obrigada pelo convite. É muito bom, inclusive, rememorar as velhas coisas ajuda também a nossa mente, né? É isso aí. Olha, eu nasci em São Paulo no dia 26 de maio de 1932. Eu sei até em que maternidade eu nasci, na maternidade São Paulo. E eu cresci no bairro da Liberdade, na rua Conselheiro Furtado, que hoje é uma rua de grande movimento. Não sei se ainda passa o ônibus elétrico que vai para a aclimação, né? Acho que é isso. Pois é. Agora, eu morei lá desde que nasci até completar 10 anos. Em 1942, no começo da Segunda Guerra Mundial, os japoneses foram obrigados a saírem do bairro em, sei lá, uma semana ou 10 dias. Havia a acusação de que no bairro havia centros de espionagem, imagine só. Nossas casas foram vasculhadas. O meu pai era barbeiro e na barbearia tinha uma fotografia do imperador e da imperatriz. Teve de tirar essa fotografia e colocar a fotografia de Getúlio Vargas, né? Bom, eu fiz o primário no grupo escolar Campos Sales, na rua São Joaquim. Sofri um incêndio, queimou. Depois o ginásio estadual, Presidente Roosevelt, Escola Normal Caetano de Campos, onde eu fiz o curso normal,
depois a Faculdade de Serviço Social da PUC. Naquela época, ainda havia pouquíssimas escolas de serviço social. Opa, aqui está vendo. Bom, depois eu recebi uma bolsa para estudar nos Estados Unidos. Então, eu fui fazer o mestrado em serviço social na Universidade de Colômbia. Imagine, era a primeira vez que eu saía do Brasil, primeira vez que tomava avião. Fui lá estudar em Nova York. Bom, logo depois que eu voltei dos Estados Unidos, depois de 2 anos de estudos, eu me apresentei na Legião Brasileira de Assistência, onde eu estava fazendo estágio, eu era contratada, e aí o presidente da Legião perguntou, você já foi ao Japão? Falei, não, nunca. Então, ele disse, então você vai. Imagine só. E eu fui para um congresso internacional de serviço social lá em Tóquio, imagine só, 1956 isso foi. Bom, em matéria de estudos, eu fiz também um curso na Holanda, no Instituto de Estudos Sociais, onde eu fiz um curso de política social. Bom, matéria de trabalho, além da Legião Brasileira de Assistência, onde fiz o meu estágio, eu trabalhei no Serviço Social do Estado, no Serviço de Proteção à Mulher. Imagine, eu tinha de fazer um plantão noturno. A polícia mandava um carro, um calhambeque caindo em pedaços amarrados, e eu ia lá a um presídio na Rua da Alegria, no Brás. Presídio da Alegria, veja que nome. E o meu trabalho, juntamente com uma colega, era entrevistar as prostitutas que eram presas fazendo o trotuar. Bom, e a nossa tarefa era ver se elas gostariam de entrar no outro tipo de vida. Bom, o trabalho foi difícil e nós achamos que não dava muitos frutos. Levamos essas nossas observações à diretoria e aí o serviço foi fechado. Bom, eu fiz outras coisas nesse serviço. Bom, depois eu entrei no outro serviço, atendimento a refugiados e imigrantes, que era do Conselho Mundial de Igrejas e depois foi passada para uma organização ecumênica brasileira. E nesse serviço, esse serviço recebeu a incumbência de organizar a vinda de imigrantes coreanos. Então, havia muita dificuldade na Coreia naquela época e havia um grupo que pertencia a uma igreja protestante que queria vir ao Brasil. Então, eu fui primeiro a Cuiabá para visitar um colégio que seria comprado por esses imigrantes e depois eu fui à Coreia, lá longe. Primeiro tinha de ir até Japão e de Japão tinha de tomar um avião para ir à Coreia. E eu sabia falar japonês e havia muitos coreanos que falavam japonês, mas eu fui orientada, não fale japonês não, porque os coreanos aprenderam a falar japonês sob ocupação pelas forças japonesas. Então, eu tinha de conversar tudo em inglês. O meu inglês estava bom, né? Tinha acabado de voltar dos Estados Unidos. Bom, e o meu trabalho lá na Coreia era, imagine, como tinha coragem, né? Ensinar português aos imigrantes e depois orientar quanto à vinda deles ao Brasil. Infelizmente, esse projeto não deu certo,
porque a organização não quis pagar a famosa gorjeta para aqueles que cuidavam da imigração, né, para dar o visto. Então, aquele grupo não veio. Vieram depois outros grupos de imigrantes. Bom, depois, não sei se foi nessa organização, passei por tantas, eu fui, acho que não foi nessa organização, eu fui ver a situação de migrantes brasileiros daqui de Minas Gerais para São Paulo. Então, pela primeira vez, eu fui a Minas Gerais, fui a Belo Horizonte, de Belo Horizonte tomei um ônibus para o norte de Minas, e eu me lembro, puxa vida, naquela viagem, num certo ponto, entraram dois senhores japoneses de gravata. E, bom, eu sei que eu fui lá ver a situação dos migrantes mineiros para São Paulo, as dificuldades. E aí, junto ao Conselho Mundial de Igrejas, conseguimos uma verba para criar um centro de recepção e orientação de migrantes. Eles ficavam algum tempo lá no centro, em Feira de Santana, eles passavam por cuidados de saúde, nós víamos, nós não, eu fiz o projeto, mas quem cuidava do projeto era o pessoal de Feira de Santana. Eles viam a questão da documentação e orientavam os migrantes para continuarem a viagem até São Paulo. Bom, depois, voltando a São Paulo, eu fui trabalhar numa organização de assistência a idosos japoneses. Assistência Social Dom José Gaspar, que mantém até hoje uma casa de uma ILPI em Guarulhos para idosos. Nossa, Tumi, foi aí que você começou? Foi aí. Depois de toda essa trajetória, foi aí que você começou a trabalhar? Isso mesmo. Aí eu comecei a trabalhar, comecei também a dar aulas no Sede Sapiense, no curso de Gerontologia Social, lembra-se? Com a Elvira Wagner, sabe? Então, foi aí que eu conheci melhor a questão da gerontologia. Eu sabia alguma coisa quando estudei nos Estados Unidos, né? Mas era muito pouco. Bom, aí, nessa época, a Luísa Erondina foi eleita prefeita de São Paulo. E imagine, mulher nordestina, primeira mulher prefeita de São Paulo, né, Sérgio? E aí o Chico Whittaker, que tinha voltado da França, ele convidou as pessoas que participavam em reuniões do PT se queriam trabalhar como voluntários no governo da Luísa Erundina. Eu também me ofereci. Aí eu fui convidada para trabalhar no Corpo Municipal de Voluntários, cuja presidente era a Sônia Lins, e nessa ocasião, mais ou menos, eu conheci o Sérgio Pascoal. Nós começamos a discutir a possibilidade de fazer um seminário que eu chamei de seminário diagnóstico para conhecer melhor a situação dos idosos em São Paulo e para ver também como os serviços da prefeitura estavam atendendo os idosos. Foi um seminário muito interessante, porque durante vários meses, eu até anotei quantos meses, mas vários meses, acho que nós começamos
a preparar esse seminário com a participação do pessoal da prefeitura, representantes das várias secretarias, em maio. E o seminário realizou-se, quando foi mesmo? 1990. O seminário realizou-se... Acho que o Sérgio lembra. Opa! Ih, aconteceu alguma coisa. Não tem mais imagem. Mas, Tomico, nós estamos te vendo. Nós estamos te vendo. Fica tranquila, que nós estamos te vendo. Vamos Pois seguir. eu não estou vendo vocês, mas eu vou falando. Mas tudo bem. Tá, entre 25 e 26 de setembro de 1991, nós fizemos esse seminário diagnóstico com 500 pessoas participando no Centro de Convenções Rebouças. E esse seminário recebeu o nome de Seminário O Envelhecer em São Paulo, Idoso, Encargo ou Patrimônio. E essa encargo patrimônio veio do Paulo Freire. A Zali tinha ido visitar o Paulo Freire nessa época. Paulo Freire tinha perdido a esposa, estava muito abatido, e a Zali foi conversar com ele. E não sei como é que foi, o Paulo Freire falou, olha, o idoso, vocês podem considerar o idoso encargo ou patrimônio. E eu me lembro que o Paulo Freire dizia, a cidadania não tem idade. Bom, nós fizemos, então, esse seminário, que depois de eu ter saído lá do Corpo Municipal de Voluntários, foi transformado num livro. Eu tinha o livro aqui comigo, mas puseram em algum outro lugar. Bom, eu sei que saiu um livro muito bom. Bom, nessa época, eu também comecei a participar na Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. E interessante que, quando se discutia problemas de idosos, não se falava em instituições para idosos. E aí, nos congressos nacionais, na Conferência Nacional de Geriatria e Gerontologia, a Lijapi começou a introduzir fórum de debate de ILPI. Bom, e em São Paulo, houve uma época de grande preocupação com asilos. Teve um... O que ele era? Eu não me lembro muito bem. Ele... Deputado? Não. Não me lembro bem o que ele era, mas ele disse, bom, é terrível, a situação dos idosos é terrível. Eu devia fechar todos, mas não adianta. Se eu fecho hoje, amanhã eles abrem. Não estou enxergando. Eles me veem, mas eu não consigo enxergar. Bom, Tomico, ele seria o promotor de justiça? Eu acho que era isso. Era ele mesmo, eu lembro. Você se lembra, promotor de justiça? Uhum. Ele era terrível, né? Ele era terrível. Ele era até casado com uma assistente social. Isso mesmo. Que bom que você se lembrou. E o Ras consertou aqui. Tá ótimo, vamos em frente. Isso vai acontecer mais vezes. Sim. Tá. Bom, uma outra coisa. Nessa época também teve uma caravana aos asilos da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal, desvelando a realidade. E eles escreveram, nos asilos, os idosos não são concebidos como cidadãos. São resquícios, lembranças avulsas, lamentos. Então, aí várias pessoas começaram a trabalhar também a questão das instituições,
pesquisa nas instituições. E, discutindo toda essa questão, nós começamos a sugerir que asilo não era um bom termo, era pejorativo. Então, nós sugerimos instituição de longa permanência para idosos, e aí ficou ILPI. Nem sei se é mais adequado hoje, tudo isso... Tomico, me permite uma interrupção, mas este momento que nós chegamos, do seu depoimento, da sua conversa, eu acho que ele é muito importante. Eu não estou desconsiderando a história que você nos contou até agora, até porque este primeiro seminário foi um marco na cidade de São Paulo para discutir a questão da violência, da questão do envelhecimento. Então, eu acho que isso é fundamental. E agora você está trazendo uma história que muita gente desconhece, o termo ILPI, Tomico. Inclusive, eu queria que você falasse, vocês trouxeram da língua inglesa, aquele documento que a SDGG publicou. Eu queria que você falasse, porque nós temos avançado muito na questão da institucionalização. E você, Tomico, tem uma contribuição mas muito preciosa, inclusive essa caravana da dignidade, né? Que passou pelo Brasil, que fez audiências, esta é a história da nossa gerontologia. Então, por isso, me desculpa interrompê-la, mas eu precisava chamar a atenção daquelas pessoas que não conhecem essa história para ter a oportunidade de ouvir da sua própria boca, sua. Bom, eu acho que foi um momento realmente muito importante despertar os gerontólogos, os geriatras para essa realidade e não pensar que era culpa das famílias. Era preciso ver a questão das instituições para idosos, e aí nós pusemos esse nome, ILPI, Instituição de Longa Permanência para Idosos, no contexto do próprio envelhecimento populacional, aumento da população idosa, das mudanças na realidade da família, na urbanização. Eu morando aqui em Caldas, eu vejo como aqui ainda há famílias com condições de cuidar de idosos, né? Eu tenho uma amiga, o Sérgio conhece essa pessoa, ela está cuidando da mãe, que já fez mais de 90 anos. A mãe está com doença de Alzheimer e a família vem cuidando, mas é impressionante o cuidado que a família proporciona, recebendo orientação de uma médica geriatra, não aqui de Caldas, que aqui de Caldas parece que agora tem um geriatra, mas não tinha ninguém. Então, as pessoas com alguma capacidade financeira vão a postos para procurar orientação adequada. E também eu conheci uma família que tinha 6 filhos, e cada noite um dos filhos dormia com a idosa. Eu falei, bom, precisa ter mais um, né? O 7º, né? Ele disse, não, precisa realmente ter uma pessoa para ocupar o lugar de um dos filhos que não pudesse estar. Bom, então, todas essas mudanças chamaram a necessidade de uma instituição para idosos que seja uma instituição adequada, com orientação geriátrica, gerontológica, como nós tentamos, vocês estão tentando. Inclusive, agora, com a Covid, eu sei que vocês fizeram uma reunião muito importante para discutir a necessidade de uma orientação toda especial para evitar a disseminação dessa doença nas instituições. Mas ainda falta muito para fazer, né? Como disse e continua reafirmando o nosso grande mestre, Alexandre Kalash, o Brasil envelheceu sem ter resolvidos aqueles problemas fundamentais de desigualdade social, de doenças e tantas coisas mais, né? Então, isso é extremamente preocupante. Bom,
E nessa época também, eu tenho de mencionar que eu recebi uma bolsa para ir ao Japão. Ir ao Japão para fazer um estágio de 40 dias em instituições para idosos, em programas para idosos. Impressionante como o Japão se preocupa. Bom, o Japão tem uma experiência, claro, uma tradição de atenção ao idoso. No Japão tem um dia, não o dia do idoso, mas um dia de respeito ao idoso. Né? Não é um dia para bailinho, não. É um dia para realmente discutir a necessidade de ter programas adequados para os idosos. Aqui também, claro, em muitos lugares, o Dia Nacional do Idoso não se resume em festas, mas é um momento também para discutir a questão dos idosos. Mas essa experiência no Japão foi uma experiência extremamente importante. Aprendi muito. E depois, também, como o meu marido é alemão e a gente ia cada 2 anos nós íamos à Alemanha para visitar a mãe dele, nessas ocasiões a gente ia também, aproveitava para visitar instituições para idosos. Então, através disso, eu fui aprendendo, né, que havia necessidade de instituições para idosos, que eram pessoas autônomas que precisavam de lar, de uma casa, cuidados básicos, mas não precisava de um atendimento especializado. Mas também chegava a um ponto de idosos já de mais idade e com problemas de saúde que precisavam de uma instituição de cuidados especiais. Eu vi que essa expressão instituição de cuidados especiais existe no Japão, existe no Brasil também. Naquela época, já se falava, no Japão se falava de cuidador e de enfermeira. Em japonês tem uma expressão para cuidar e uma expressão para cuidar como enfermeira. Então, cuidador já estava bem claro lá. Até veio aqui ao Brasil uma senhora que era cuidadora, e na organização onde eu trabalhava, essa senhora fez uma palestra sobre o preparo que ela recebeu e como ela trabalhava. Era bem no começo do trabalho de cuidadora no Japão. Hoje já tem um preparo muito maior, mas naquela época uma dona de casa com certo preparo podia ser cuidadora. E essa senhora era uma dona de casa. Ela veio ao Brasil para contar a experiência dela e eu viajei com ela ao interior do Brasil, onde ela falou nas comunidades japonesas como tinha sido a experiência dela. Eu, vendo textos sobre cuidador, eu vi que essa experiência dela também é relatada, é uma experiência como cuidadora. Bom, eu estou me adiantando, mas porque depois eu também entrei no trabalho de formação de cuidadora, né? Sérgio me indicou para um curso que ia ser realizado, a Jurilza estava organizando o curso, e eu fui indicada pelo Sérgio para esse curso, e depois eu me tornei uma formadora, comecei a fazer cursos para formação de cuidadores. Bom, Tomico, você... Desculpe, Sérgio. Um segundo. Até no contraponto aí o que ela está falando, que a Tomico organizou um livro importantíssimo de cuidado a pessoas idosas, que foi depois feito pelo Ministério. Não podemos deixar de registrar essa sua contribuição ao ensino do cuidar de idosos no Brasil. Desculpa, Carlos. Carlos, me desculpa também, mas eu acho que é nesse momento que a gente precisa falar,
porque também a Tomico contribuiu com o Ministério do Trabalho para a classificação brasileira de ocupações, quando foi introduzido o que é o cuidador de idoso, que faz parte desta família. Então, as definições do cuidado, o que ele faz, foi a Tomico que nos representou lá. E esta cartilha que o Sérgio citou, se não me engano, foi a primeira cartilha que foi publicada pelo órgão público que falou sobre cuidados. Ela tinha até o nome de violências, né? Sabendo cuidar, não tem problema. Então, assim, a gente precisa contar isso. E a Tomico está dizendo, está relatando, mas é muita contribuição para os avanços que nós temos no campo da gerontologia. E aí, Carlos, agora, desculpa, eu passo para você. Tá certo, não, tá certo. Tem que mostrar toda essa trajetória da Tomico. E aí, Tomico, primeiro quero agradecer você estar aqui com a gente. É um prazer enorme receber você e, como sempre, te ouvir. Né? É muito prazer em te ouvir. E aí, Tomico, ouvindo essa sua trajetória, né, que você conta para nós, eu percebo você assim, num lugar muito grande, né? Você começa a sua trajetória em São Paulo e aí você vai para Nova York, você vai para o Japão e você circulou, né, em grandes centros, enfim, e fez esse trabalho todo que você executou durante tantos anos em São Paulo. Num determinado momento da sua vida, você resolve sair de São Paulo, né? Resolve sair de São Paulo e ir morar em Caldas, né? Caldas, uma cidade do interior de Minas, né? No sul de Minas. E aí, Tomico, conta para a gente um pouco essa história, por que essa decisão de ir para Caldas, né? Diante de toda essa sua trajetória, por que Caldas, né? E conta um pouco para a gente o que você anda fazendo por aí. Deu a louca, né? Pois olha, eu já estava aposentada, estava dando curso para cuidadores, e eu já tinha dado minha parcela, né? E eu ouvi uma palestra do Ladislau Dalbo, que falou do pai dele, que se aposentou, e ele foi morar no Tocantins, e lá ele começou a ver as pessoas sem assistência, e ele começou a mulher dele, a mãe do Dalbo era médica, ela já tinha ido embora para a Polônia, mas o pai começou a ajudar essa população. Depois, mais tarde, ele disse que sentou-se, foi morar na cidade, e disse que ele sentava na porta da casa dele para ler a mão das moças. Imagine, o Ladislau contou isso numa palestra. E então, nessa ocasião, nós éramos muito amigos do Rubem Alves, e o Rubem Alves, no final do ano, fez um convite muito estranho. Ele disse: vocês não querem vir passar o Réveillon em Caldas? E você não quer fazer sukiyaki? Sukiyaki é um prato japonês, é como fondue, a gente cozinha na mesa, né? Olha, eu pensei, poxa, mas que convite que o Rubem faz. Mas, para mim, o Rubem, tudo que ele pedia era ordem. Então, viemos para cá. Aqui, no fim do mundo, um lugar. Depois, o meu padrinho de casamento dizia: Tomico, você vai morar naquela cidade parada no tempo? Bom, também tem uma expressão do Rubem Alves: quando a gente se apaixona, não tem jeito. Bom, nós viemos a Caldas várias vezes depois desse final de anos e começamos a pensar, quem sabe a gente pode ser útil. Então, antes disso, antes de pensar nisso, nós fizemos um encontro de idosos de Campinas e de São Paulo. A EICO me ajudou a organizar a contratação de ônibus e organizar esse evento,
e nós viemos para Caldas para fazer esse evento, o Sérgio, o Rubem Alves. Foi um evento muito interessante, né? Foi na pousada Tambasco. Pois é. Rio Verde. Ah, em Pocinhos do Rio Verde. Pois é. E então eu comecei a sonhar, puxa, nós podíamos morar em Poços e continuar a fazer esse tipo de encontro com o Rubem. Bom, finalmente tomamos a coragem. Minha família dizia, mas poxa vida, como é que eles vão morar lá longe? Bom, viemos para cá e, claro, mudança grande, de São Paulo para Caldas, né? Teve momentos em que eu pensei, puxa vida, o que eu estou fazendo aqui? Mas, enfim, uma coisa muito importante para nós foi encontrar uma pessoa chamada Daniel Tigel, um rapaz que tinha feito curso de física, muito inteligente. Esse rapaz ele contou que ele viajou por muitos lugares e na Índia ele decidiu que ele ia viver uma vida modesta, dedicada para o povo. E então, através dele, nós começamos a trabalhar. Fiz parte de uma organização chamada Oportunidade. O Rubem tinha começado um jornalzinho chamado Sônia Caldas, e nós continuamos isso, né? E através do Daniel nós aprendemos o que era a economia solidária. Então, essa questão, esse contato da geração mais jovem conosco foi extremamente importante. E eu sempre digo, hoje mesmo, eu participo de uma organização chamada Consumo Responsável. É uma organização que entra em contato com produtores de alimentos orgânicos, alimentos sem agrotóxicos. E nós vendemos essa mercadoria, quer dizer, as pessoas fazem encomenda, nós dizemos o que está disponível, as pessoas fazem encomenda, e aí a gente faz essa entrega que é feita no barracão. Eu preciso contar a história do barracão. Né? Ao lado da nossa casa, nós temos um barracão. Quem entra no barracão fala, mas poxa, mas isso não é barracão. Nós pusemos o nome de barracão porque era mesmo um barracão centenário, porque a nossa casa é centenária. E esse barracão centenário estava caindo em pedaços. Um dia, o dono do barracão me viu na rua e, primeiro, nós ouvimos rumores de que ia instalar uma oficina mecânica. Eu falei para o dono do barracão, por favor, não faça isso. Se você fizer isso, nós temos de ir embora daqui. Bom, mas isso não aconteceu. Alguns dias depois, ele me viu na rua e me disse, vocês querem comprar? Falei com o Hans, vamos comprar. Não custava caro. Naquela época, os imóveis aqui eram baratos. Nós tínhamos um dinheirinho que estávamos ainda recebendo da casa que vendemos em São Paulo, né? Compramos, só que tivemos de fazer uma reforma que custou um bocado de dinheiro. Mas valeu a pena. Nós demos o nome de Barracão de Artes e Criatividade. Né? Então, muitos eventos culturais são realizados aqui, mas aí tem um coral que faz seus ensaios nas terças-feiras, e como a professora agora vem uma vez por semana, ela vinha até 2 vezes por semana para dar aulas de música, eu falei, eu vou também entrar nessa aula. Eu fui falar com ela, eu falei, você quer dar aula de música, de canto para uma octogenária? Só que eu quero só cantar canção japonesa. Ela topou. Então, eu estou tendo aulas de canto. Então, eu tenho uma surpresa para vocês.
akai hana tsunde, hito ni ageyo, hito no kami ni, kono hana sashite ageyo. Akai hana, hito no kami ni, saite yoreru daro, o Kisama no yoni. Presente para vocês. Pois é. Tomiko, muito obrigado. Olha, eu posso dizer a todos que eu sou testemunha do quanto esse barracão é importante para a questão cultural e educacional na cidade de São Paulo, né? Quantos cursos vocês promoveram ali, quantas discussões, inclusive filosóficas, quantos concertos, quantas festas, quantas comemorações esse barracão já viveu. Foi um caldeirão, né, de cultura que vocês presentearam a Caldas. É uma coisa, você e o Hans, nesse barracão, proporcionaram uma grande qualidade de melhoria para as pessoas de Caldas, mostrando, olha, tem coisas que a gente pode fazer, tem coisas que a gente pode, mesmo estando aqui nessa cidade, né, pequena, muitas coisas nós podemos, inclusive, fervilhar e criar, aumentar a criatividade para melhorar a vida das pessoas daqui. O barracão é excepcional. Muito obrigado por terem construído essa proposta em Caldas. Ô, Sérgio, fala o que Caldas tem a ver com você. Caldas, eu me criei em Caldas. Eu não nasci em Caldas, mas eu digo que eu sou de Caldas, eu sou caldense. Meus pais casaram e foram para Caldas, né? E aí eu me criei em Caldas. Eu passei uma boa parte da minha vida, até vir para São Paulo, né? Eu passei em Caldas. E tenho uma ligação enorme com essa cidade, porque é onde meus pais foram acolhidos, né? Eu creio que, assim como a Tomiko e o Hans foram acolhidos, né, em Caldas, e são respeitados, meus pais, né, foram acolhidos pela comunidade de Caldas, né? E eu tenho essa cidade no coração. E quando a Tomiko e o Hans foram para Caldas, eu realmente me senti feliz, porque sabendo, né, tudo o cabedal de conhecimento que esse casal tem, né, quão rico ia ser isto para Caldas. Eu sou muito feliz de poder dizer que em Caldas tem uma pessoa, um casal incrível e uma pessoa incrível. Então. E Sérgio, só para complementar, Sérgio, o seu pai foi um grande termalista, né? E até queriam escrever alguma coisa sobre o seu pai, mas não encontraram aqueles registros do trabalho que ele fez, né? Como foi importante o trabalho de termalista, né? Só para completar. Então, era isso aí. O barracão. Sabe que hoje o barracão é conhecido como barracão da Tomiko? Olha, Tomiko! Cada uma, hein? Cada coisa. Mas o Hans não fica bravo, não. Ô, Tomiko, quando a gente olha para a sua vida, para a sua existência, e eu estou sentindo muito que o tempo é um limitador, porque contar 88 anos de história, de vida, de compromisso, e sem contar, Tomiko, todo esse tempo da sua vida, a participação política, manifestação, você tem também uma história super bonita com isso. Você é a pessoa idosa que diz e que fala que cidadania não se termina, compromisso ético, político, social não se termina com a idade. Então, a sua vida, para nós, é uma preciosidade, um exemplo.
Eu queria destacar durante toda essa nossa conversa a memória sua presente, não é? Você conta com detalhes os fatos. Você citou só na sua fala a Zali Queiroz, pessoa que na gerontologia também nós temos profundo respeito, a Lígia Pi, são contemporâneas sua nessa luta de dignidade para a vida dos idosos no Brasil. Você citou Paulo Freire, com quem você teve, né, proximidade, a Luísa Erundina, não é? A prefeita, a primeira prefeita da cidade de São Paulo, com a qual você também deu no trabalho social, a memória de Rubem Alves, todo esse conjunto de pessoas que contribuiu muito com a história social, política brasileira. E aí eu queria perguntar especialmente ao Sérgio e ao Carlos se eles têm mais algum comentário, alguma coisa que gostaria. E depois, Tomico, eu te devolvo a palavra para você fazer umas considerações finais. Vamos lá, Carlos, você tem alguma pergunta, algum desejo para falar, assim como o Sérgio. Carlos. Sim, eu queria perguntar, Tomico, para você, depois de todo esse trabalho, toda essa trajetória que você teve, como é que você enxerga o Brasil hoje em relação ao envelhecimento, né? Você é otimista diante do que a gente está vendo? Que futuro você vê para o velho no Brasil? Olha, aquelas considerações do Alexandre Kalash, eu acho que continuam muito, muito presentes. Infelizmente, uma grande parcela da população brasileira não está tendo a possibilidade de envelhecer com saúde, envelhecer podendo ter momentos de maior crescimento pessoal com a idade. Muitos ficam em situação difícil. Eu estava lendo um texto escrito no Brasil, a questão do racismo. Tem gente que quer negar, mas um artigo que saiu nessa revista Aptare, A Cor da Pele como um fator de desigualdade no envelhecimento, esse texto aqui é muito importante. Mostra como ele próprio, Alexandre da Silva, professor do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, ele próprio é um afrodescendente, né? E como ele analisou essa questão. Então, o Brasil ainda precisa crescer muito, precisa mudar muito. Eu concordo inteiramente com a Luísa Erundina. Nós temos de batalhar toda a vida, com toda a nossa energia, para tentar mudar esse Brasil. Eu vejo muita coisa sendo realizada pelos gerontólogos, pelos geriatras. Né? Tanta coisa que vocês andam fazendo, né? Eu vejo muito, mas em termos governamentais, a não aprovação da profissão de gerontologia foi um baque, né? Porque tanta gente trabalhou, tanta gente. Eu também estava participando desse grupo. E o que acontece? O que acontece? Uma ignorância total. É terrível, é terrível. Mas nós vamos mudar isso, né? Nós vamos mudar. É por isso que eu tenho participação política. Eu aqui participo ativamente no PT. Em São Paulo também eu participava. Mas eu era simpatizante, não era filiada. Mas aqui resolvi me filiar para participar ativamente. E as reuniões do PT se realizam no Barracão. Eu já vi disse, aqui, qualquer reunião que vocês queiram realizar do PT, as portas estão abertas. Aqui também nós trabalhamos muito em defesa do meio ambiente e também para
a reunião da Aliança em Prol da APA da Pedra Branca também é bem-vinda aqui no Barracão. É isso aí. Bom, eu queria ser testemunha de quão ativa, quão partícipe você é aí nas lutas pela melhoria das condições aí da cidade, do Brasil. Você citou a questão do cuidador, que de fato não foi aprovado, quer dizer, foi aprovado, mas depois foi vetado. Uma coisa terrível, porque a gente no Brasil precisa do profissional cuidador de idosos, né? Mas eu queria dizer como você, né, aos 88 anos, continua ativa, né? E também lutando para o que você falou, eu acho que merece um registro maior para as pessoas entenderem. A APA da Pedra Branca é uma área de proteção ambiental aí enorme, tá certo? E que era, né, muito vilipendiada por várias, não vamos entrar aqui na história, mas e que a luta aí que você também ajudou fez com que essa APA, essa área de proteção ambiental, ela fosse realmente respeitada, como aconteceu há 2 anos atrás. Então, você, aos 88 anos, continua na participação política, continua na participação de melhorias para a sociedade, continua fazendo essa luta ambiental. Então, muito obrigado por você ser, para a gente, um exemplo vivo de como a gente deve envelhecer, né? E eu vejo em você a proposta do envelhecimento ativo da Organização Mundial de Saúde é o que você é. Quer dizer, uma pessoa que continua partícipe da sociedade, levando a requerer mudanças para a melhoria dessa própria sociedade, não se contentando com aquilo que está na sociedade. Eu queria te agradecer muito por você nos ensinar que envelhecer é isto, é lutar, continuar lutando, sendo ativo para sempre. Não podemos desistir nunca. Muito obrigado. Nossa, Sérgio. Ô, Tomico, apresenta para nós o seu marido aí, que ele foi tão carinhosamente aí te cumprimentar. vem cá. Eu já estava aqui atrás da Tomico. Você pode mostrar a sua cara, House. Pode mostrar a sua cara. Abaixa um pouco mais. Aí, pronto. Ô, Carlos, pinta eles para nós, Carlos, para a gente guardar. Minha cara não está muito boa, porque eu estou de saco cheio de um monte de coisas. Não vou entrar em pormenores. Não fala, não fala, não. Tá bom. Ô, Tomico, agora só para a gente falar uma palavra que vem no seu coração agora para a gente concluir esse momento, Tomico. Uma palavra. Olha, eu quero fazer das palavras da Luísa Erundina as minhas palavras. Isso mesmo. Eu anotei aqui. Poxa vida, onde está? Luísa, ela disse, se você perde seu projeto de vida, tudo perde seu sentido. A velhice não impede o sonho que me move em relação às transformações que a sociedade precisa, não envelheceu. Eu gostei tanto, fiquei super emocionada com essas palavras. E isso me encorajou, mais uma vez, a continuar. E eu devo dizer a vocês todos que quando a gente faz esse tipo de trabalho, a gente não está só dando, a gente está recebendo muito e sendo estimulada a se cuidar, porque se a gente não se cuida, a gente não pode fazer nada, né? Então, eu continuo fazendo minhas caminhadas, eu continuo fazendo pilates, eu tenho essa aula de música também para a minha saúde. E essa entrevista, meus queridos amigos, foi extremamente importante para mim. Muito obrigada, muitíssimo obrigada.
Muito bem. Ô, Tomico, o prazer que é nosso. Muito obrigada por reencontrar você, mesmo neste tempo que nós estamos tão separadas fisicamente, mas foi uma alegria rever você. Essa sua história, sua experiência inspirará e já inspira, pelo menos a nós que te amamos, gostamos, e certamente vai inspirar outras pessoas. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas esta foi a cartilha que nós nos referimos, que se chama Cuidar Melhor e Evitar a Violência. Foi publicada no ano de 2008. Então, a Tomico tem história na gerontologia, e nós te agradecemos muito. E o canal, o que rola na Geronto, infelizmente, vai parando por aqui, agradecendo a sua presença, aquela sua fidelização conosco. Cada episódio novo você vê, você divulga, você dá um ok, você toca o sininho, você é muito importante para nós. Por isso que nós fazemos o canal O que Rola na Geronto, trazendo assuntos da atualidade sobre velhice, envelhecimento, longevidade, e é isso que nós desejamos contribuir para a sua reflexão. Hoje, repetindo, tendo a honra e a alegria de ter a nossa querida Tomico Bor presente conosco. Muito obrigada, até a próxima e até mais. Tchau. Até mais, até mais. Tchau. Um abração. Isso.